Fala pessoal, voltei vários dias, eu acho que semanas, né? Sem aparecer por aqui, um cachorro abençoado latindo, a máquina batendo. Como é que vocês estão? Hoje eu sabia que eu tinha que vir falar com vocês logo depois que eu li o livro de Ruth no meu devocional essa manhã. Foi tão maravilhoso. Gente, eu vou confessar para vocês, já fazia um tempo, um dia, acho que algumas semanas, que eu não ficava tão alimentada e tão feliz num tempo de devocional, porque eu realmente amo quando na minha devocional, que basicamente é um dos únicos momentos que eu tô tendo de contato com a palavra ultimamente, né? Com a palavra de Deus mesmo, assim, eu e a palavra de Deus, eu fazia um tempo que eu não tinha me sentido tão alimentada, assim, de algo rema, algo revelado do próprio Deus para mim. E acho que vocês também a maioria, né, pelo menos, já leu o livro de Ruth. É um livro lá do Antigo Testamento, que tá logo depois do livro de Juízes, antes do livro de 1 Samuel. Já te encorajo a ler um livro. Acho que você tirando uns 15, 20 minutos, acho que no máximo você consegue ler. São só 4 capítulos, não são muito grandes. E eu já queria te convidar, logo depois de você assistir esse livro, você ir lá conferir, que eu vou falar algumas coisas com você sobre essa leitura, mas não só sobre isso, alguns pensamentos também que estão no meu coração. Mas vou tentar não dar muito spoiler, porque eu creio que o que o Senhor me deu hoje na minha leitura de Ruth também tem a ver com um outro projeto que eu vou, né, se o Senhor me permitir, eu vou lançar mais no futuro. É um projeto que tem mais a ver com estudo, enfim. Bom, sabe aquela sensação de que você já viu algo milhares de vezes, você já leu algo milhares de vezes, mas você nunca percebeu? É exatamente a sensação que eu tive hoje quando eu li o livro de Ruth. Várias e várias e várias vezes que eu já li o livro de Ruth, mas eu não percebi uma série de coisas que hoje o Senhor abriu os meus olhos. E aí eu já quero aproveitar esse parênteses para te encorajar, né, a ler a palavra de Deus, não só ouvir no culto, não só ouvir no podcast, não só ouvir na pregação, que eu sei que você ama, que se você está assistindo o vídeo aqui no YouTube é porque você ama YouTube, mas você pegar a sua Bíblia, a sua guerreirinha, seja no papel, seja no celular. Eu esse ano tô fugindo de celular, inclusive Bíblia no celular, apesar de que às vezes eu uso, mas estou fugindo porque eu tenho percebido que eu tenho uma distração muito grande com o celular. Mas esse é um papo para outro vídeo, talvez eu até grave ele hoje também. Mas aí deixa eu voltar. E aí, enfim, já começo te encorajando a ler a palavra para que você realmente receba do Senhor aquilo que Ele tem para você todos os dias, tá bom? Amém? Então, sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês sobre uma frase que eu já sempre falei, mas eu nunca conectei ela ao livro de Ruth. Alguns amigos meus que são meus amigos há alguns anos e porventura assistirem esse vídeo vão poder concordar que eu sempre falo essa frase, que é a seguinte frase: tem uma bênção especial para os que perseveram. E aí eu quero complementar, eu quero esticar um pouquinho essa frase e trazer uma nova palavra. Tem uma bênção especial para aqueles que permanecem, aqueles que perseveram e aqueles que permanecem. E aí, lendo hoje a história de Ruth, eu me dei conta com uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, que é o fato de que, ao contrário do que a gente pensa, pelo menos eu tinha no meu subconsciente, na história de Ruth, mesmo tendo lido várias vezes, que Ruth foi aquela que escolheu seguir Noemi, e a outra lá, que a gente nem lembra muito o nome, a outra, a nora de Noemi, não escolheu ir com ela, certo ou errado? Será? E aí hoje, no primeiro capítulo, eu percebi que, na verdade, ambas as noras de Noemi eram amáveis e amadas por ela.
Noemi disse sobre elas, assim no verso 6. Então levantou-se Noemi com suas noras para partir do país de Moabe. Ou seja, Noemi se levantou com umas 2 noras para partir do país de Moabe, onde ela estava, enfim, porque tinha migrado. Aí você tem que ler a história, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Ou seja, primeiro fato, as 2 se levantaram para ir com Noemi, não só Ruth. Mais à frente a gente percebe no verso 8 o que Noemi pensava sobre as 2 noras. Noemi disse assim, ó, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência. Eu sei que a minha linguagem está um pouco antiga, mas acho que dá para entender, né? Olha o que Noemi diz. Como vocês fizeram com os meus falecidos filhos e comigo. Ou seja, verso 6. As 2 se levantaram para sair de Moabe com Noemi. E verso 8. As 2 eram boas aos olhos de Noemi. Ou seja, não tinha uma nora ruim e uma nora boa. Eram 2 noras boas, que foram boas esposas e boas noras. Olha só, vamos construir aqui, tá? No verso 9, a gente vê de novo que ao ouvir isso, né? Ao ouvir isso da nora Noemi, então elas a beijou e elas levantaram a voz e choraram. O que tinha acontecido? Noemi falou assim, olha, vocês vão seguir o rumo de vocês, porque não tem condição, tá? Eu não tenho mais como dar um futuro para vocês, vão viver a vida de vocês. E aí acontece o verso 9, quando as 2 se levantam e choram. Ou seja, não só Ruth sentiu pesar pela decisão da sogra, mas Orfa também, que era outra nora. Estamos construindo as 2, fazendo a mesma coisa, as 2 certinhas, as 2 amáveis, as 2 boas esposas, as 2 boas noras, as 2 acompanhando a sogra. Verso 10, dizendo, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Verso 10, as 2 noras dizem para Noemi, nós vamos voltar com você, você não vai sozinha, a gente vai com você. E aí acontece aqui, verso 11, Noemi fala, não, eu não tenho mais filho, não tenho como ter filho para dar em casamento para vocês, babá. No verso 12, Noemi chama as 2 noras de minhas filhas, em vários versos, tá? Minhas filhas, trazendo uma conotação de muito afeto, ou seja, elas eram muito, elas tinham muito amor umas pelas outras, a sogra pelas noras e as nogras pelas... E as nogras... e as noras pela sogra, e a sogra pelas noras. Trava a língua. Segue, até que chega o verso 14. Verso 14, a palavra de Deus diz, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Novamente as noras, né, choram por causa da decisão de Noemi. Só que aí acontece algo aqui no verso 14, a palavra diz, então, olha só, então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. E aí eu vejo uma grande oportunidade na vida de Ruth, que também era na vida de Orfa, mas infelizmente ela não aproveitou. Mas eu vejo a grande oportunidade que Ruth teve na vida dela de decidir entre também beijar a sogra, amá-la. Era direito dela falar, sogra, eu fiz tudo que eu podia por você, agora você me liberou, eu vou seguir minha vida. Estava tudo certo, foi isso que caiu na minha cabeça hoje. Tipo, cara, Orfa não fez nada de errado, ela não abandonou a sogra, ela foi uma boa nora, uma boa esposa, ela chorou, ela insistiu, não quero ir, não, deixa a gente ir com você. Mas a sogra realmente liberou ela com muito amor. A sogra, e ela falou, ok, então tô liberada, então eu vou seguir. Só que Ruth fez algo além. A Ruth, ela andou mais uma milha. A Ruth, ela perseverou e ela permaneceu. Então a palavra diz que a nora ainda tentou impedir que Ruth fosse, então... Tem o famoso, acho que né, a palavra, o verso mais famoso de todo o livro de Ruth, que diz, vendo Noemi que, perdão, 17,
quando Ruth diz: onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. Se outra coisa não me seja a morte, me separar de ti. É um verso famoso, né, que muitas pessoas usam até em votos de casamento, mas que não tinha nada a ver com casamento, era um relacionamento entre sogra e nora, uma fidelidade, um relacionamento de muito amor. Então, o verso 18 diz: vendo Noemi, olha que poderoso, que de todo estava resolvida a ir Ruth com ela, deixou de falar sobre isso. Ou seja, vendo Noemi que não adiantava mais insistir, que Ruth estava decidida, determinada a permanecer do seu lado, parou de falar sobre aquele assunto. E elas seguiram, e aí começa uma história linda de resgate, a volta delas, enfim, para morar junto com o seu povo, o resgate de Boaz, o casamento de Boaz com Ruth, a entrada de Ruth na genealogia de Jesus, Ruth como mãe de Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Uma história linda, gente, uma história de redenção linda, mas olha aqui onde que começou a história linda de redenção e restauração na vida dessa mulher que não era do povo de Deus, era uma pagã, ela era de Moabe, ela nunca existiria a possibilidade dessa mulher entrar, ser mencionada na Bíblia, ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela teve na vida dela a recompensa daqueles que permanecem. Meu Deus! Eu tô maluca com essa palavra e isso aqui vai desenrolar muito ainda em nome de Jesus, porque eu creio que é uma revelação poderosa para a minha vida e para a tua vida. Porque nós temos a mania de fazer tudo certinho, mas chega uma hora que a gente conclui que não. Agora eu tô liberada, agora eu vou deixar passar, agora chegou a hora de desistir, já fiz tudo que eu podia ter feito. Sendo que na vida de Ruth, quando chegou esse momento em que ela poderia concluir, já fiz tudo que eu podia fazer, já dei tudo que eu poderia dar, foi exatamente o momento em que ela andou a segunda milha, perseverou, permaneceu, e a vida dela foi totalmente mudada. E isso falou tanto no meu coração, gente, tanto. Eu até me emociono, porque quantas vezes na nossa vida nós chegamos num estágio que a gente fala assim: meu Deus, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu correspondi o máximo de forma correta como eu poderia, eu fiz as coisas certas o máximo que eu pude. O que mais que eu posso fazer nessa situação? Não tem mais nada que eu possa fazer nessa situação agora. Eu vou tomar outro rumo, eu vou tentar de outra forma. E nessa conclusão que eu tô supondo aqui, muitas pessoas desistem de ministérios, muitas pessoas desistem de casamentos, muitas pessoas decidem de planos que foi Deus que falou para você iniciar. E eu já passei por isso também, e eu sou constantemente tentada novamente a abandonar coisas, como qualquer pessoa normal aqui, você que tá me ouvindo, e eu acho que o universo todo. Mas é nesse momento em que nós precisamos permanecer, porque existe uma bênção especial para aqueles que perseveram, aqueles que permanecem. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida que nada te pare, que nenhuma conclusão humana, racional, faça com que você conclua desistir, a não ser que Deus te dê uma palavra clara, que você continue na caminhada, na jornada, do lado de quem Deus quer que você esteja. Não importa o quanto as coisas estão um caos, mas que você continue perseverando no caminho que o Senhor quer que você persevere. E que você tenha expectativas, porque a palavra de Deus, ela já nos mostra, ela já nos dá o spoiler do que acontece lá na frente. Existe uma recompensa maravilhosa. Primeiro de tudo, já é recompensa de agradar o nosso Deus. Essa é a maior recompensa que a gente poderia ter. Mas, segundamente, eu creio que muitas outras recompensas que são muito abençoadoras e transbordantes, para além da nossa própria existência,
que vaza e que transborda para a vida de outras pessoas, como foi o caso de Ruth também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um final de semana maravilhoso e que você se lembre, em nome de Jesus, de continuar com os seus pés enfincados, com o seu coração plantado no lugar e nos relacionamentos e nas circunstâncias que Deus te colocou, nos planos que Deus te colocou, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amo vocês.